É um texto que eu gosto muito. Atos 2, 42 a 47, está escrito assim: E os primeiros cristãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles louvavam a Deus, cantando e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-nos o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Até aqui. Assentados. Esse é o segundo ano que trabalhamos um tema ligado à comunhão, à unidade. Sempre que falo de comunhão, eu sou dirigido a esse texto. Aqui fala sobre os primeiros crentes, os primeiros cristãos, como eles viviam, como eles se comportavam, como eles adoravam, o que se passava naqueles dias. E olhando para esse texto, eu pude entender que a comunhão é o que liga tudo o que acontecia na igreja. Assim como esse texto deixa bem claro, comunhão é o afastamento de interesse exclusivamente particular. Comunhão é o afastamento de interesses inclusivamente ou exclusivamente particular. É a união com as outras pessoas para o cumprimento de algo em comum. Nós temos algo em comum. Nós adoramos e servimos a esse Deus tão poderoso. Nós somos salvos por Cristo que morreu por nós na cruz. Então esse é o nosso objetivo comum: adorar a Deus, exaltar o seu nome. E eu gosto de entender que o crente ele só tem duas tarefas. Não se apegue a muitas coisas, apenas duas. A primeira é adorar a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com tudo que você tem, com tudo que você é. E em segundo lugar, anuncie na mesma proporção. Se precisar, anuncie com palavras. Nós somos bons com as palavras. Mas esse texto me mostra que a igreja do início, ela anunciava mesmo sem palavras, com esse contexto de comunhão. Então Lucas escrevendo, diz, olha, de uma forma maravilhada, eu olho para esse texto, Lucas escrevendo, ele diz, olha, este povo persevera na doutrina dos apóstolos. Eles observam, eles ouvem atentamente aquilo que os apóstolos dizem e eles creem de uma forma maravilhosa. Eu estava conversando agora à tarde, lá na Gameleira da Lapa, com uma equipe de missionários que vieram do litoral de São Paulo, eles estão aqui, fazendo o trabalho daquelas comunidades ali em torno da Gameleira. E eles, pastor, eu fui em uma missão os ribeirinhos lá no Amazonas, e eu peguei um barco e subi vários dias, e nós chegamos em um lugar muito distante e isolado. E aí quando eu perguntei assim, vocês conhecem Jesus? E eles disseram, ele mora para cima ou ele mora para baixo? Eles nunca ouviram falar de Jesus. E nós começamos desde o início a apresentar a eles
Jesus, essa maravilha de Deus para nós, e os olhos deles brilhavam ao ouvir essa novidade. E eu, olhando para esse texto, eu consigo imaginar aqueles homens ouvindo dos apóstolos aquilo que eles viram, aquilo que eles ouviram de Jesus. E o texto diz que eles creram de uma forma tão tremenda, a ponto de entregar tudo o que tinham, tudo o que eram, para glorificar a Deus. E os apóstolos falavam daquilo que aprenderam com Cristo e com o seu Espírito. E é o que nós lemos hoje em nossas igrejas, é o que lemos na Bíblia, é o que ouvimos falar. Muitos de nós crescemos na igreja ouvindo essas histórias maravilhosas. E Jesus falou assim: olha, vocês farão uma obra maior do que a que eu fiz. Olhando para esse texto, eu fico pensando, pastor, que obra maior eu posso fazer? Nós podemos fazer. E que Jesus fez? Ele curou os cegos, os que não podiam andar. Ele ressuscitou até mortos. Que obra maior eu posso fazer? Ele disse: fale naquilo que eu fiz na sua vida. Anuncie aquilo que Deus fez na sua vida. Ou tão somente viva o que Deus te deu. Esse privilégio de conhecer a sua palavra e receber no seu coração com grande alegria, assim como aqueles ribeirinhos que nunca ouviram falar de Jesus, e a primeira vez que ouviram, os seus olhos brilharam e eles creram com todo o seu coração. E isso aconteceu comigo, aconteceu com você. E é isso que nós devemos a cada dia valorizar e experimentar, porque eles viviam intensamente essa doutrina que ouviram dos apóstolos. Eles viviam em comunhão. Que maravilha! Eu, buscando uma definição de comunhão, a que mais me agradou foi essa que eu trouxe para os irmãos. Comunhão é o afastamento de interesses exclusivamente particulares. É alguém que abre mão das suas próprias vontades, dos seus desejos, para de fato servir a Deus, para estar junto do seu povo. Ontem eu estava falando desse sonho, que para muitos parece ser distante. O povo de Deus está unido, juntos glorificando a Deus. E se eles partiam o pão, expressando a comunhão com Deus, a comunhão com o seu irmão, com a igreja de Cristo, e eles oravam juntos. A Bíblia diz que quando concordamos aqui na terra, é concordar no céu. E quando oramos com o mesmo objetivo. Nós estamos aqui para orar por nossa cidade, para orar pelas igrejas, orar pelo seu povo. Até mesmo aquele que diz: não, eu não quero me aproximar, eu não quero fazer parte dessa união. Até por eles também nós oramos, porque é importante que o povo dessa cidade compreenda que há uma igreja que está unida para glorificar a Deus, não buscando os seus interesses próprios. Eu não busco os meus interesses, os interesses daquele que me chamou, daquele que me salvou e me deu uma missão, que é viver intensamente, adorar intensamente e anunciar na mesma proporção. E se necessário for, usaremos palavras para isso. Mas que ferramenta maravilhosa Deus nos deu, que é a comunhão. Poder olhar para os meus colegas e não apenas chamá-los de colegas, mas de amigos, de podermos nos reconhecer, darmos aquele abraço, sairmos para pescar, para comer o arroz, como é que chama? Picada de arroz. Isso é comunhão. Eles estavam juntos, eles oravam juntos, eles aprendiam a palavra de Deus juntos.
certamente Deus não poderá operar em nosso meio se não expressarmos essa comunhão. Jesus disse que o reino dividido, ele não cresce, ele não subsiste. Então, quando nos aproximamos uns dos outros, Deus ele começa a operar de uma forma tremenda e maravilhosa. De forma tremenda e maravilhosa. O verso 43 ele diz: havia temor em cada alma, e por isso muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Havia temor naquelas almas. O Salmo 128, verso 1, ele começa a falar sobre o que é prosperidade. E ele começa dizendo que prosperidade, em primeiro lugar, é temer a Deus. Aqueles que temem a Deus podem contar com a sua bênção na sua família, no seu trabalho, na sua saúde e em todas as áreas. O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria, diz o sábio Salomão nos seus provérbios. O temor ao Senhor. Quando tememos a Deus, algo maravilhoso acontece. O temor nos aproxima de Deus. Quando nos aproximamos de Deus, nós entendemos quem nós somos. Quem nós somos. E eu lembro de Isaías, no capítulo 6. Isaías se aproximou do trono. Ele pôde vislumbrar algo maravilhoso. Esse lugar santo, esse lugar santíssimo, onde o nosso Deus está. Ao ver aqueles anjos voando ali, ele entendeu que aquele lugar é tão santo que os anjos não pisavam, não ousavam olhar diretamente para Deus. E quando ele se viu naquele lugar, ele percebeu quem ele é. Portanto, quando nos aproximamos de Deus, nós entendemos quem nós somos. De fato, somos pecadores, nós somos pequenos. E quando o anjo tirou a brasa do altar para tocar os lábios de Isaías, dizendo: olha, essa brasa purificou os teus lábios, para que aquele homem fosse incapacitado para viver intensamente e anunciar intensamente. Quando nos aproximamos de Deus em temor, percebemos quem nós somos, nos tornamos sensíveis à voz de Deus. Não dá para ter comunhão, não dá para amar o outro, se não estivermos sensíveis à voz de Deus. Naquele exato momento que Isaías foi purificado, ele ouviu a voz de Deus, dizendo: quem irá por nós? A sensibilidade do homem de Deus: eis-me aqui, envia-me. Quem vai começar essa comunhão nessa cidade? Quem são os homens, as mulheres de Deus que irão começar essa união, esse momento de comunhão? Aí nós ouvimos a voz do Senhor: eis-me aqui, Senhor. Estarei junto, estarei orando, estarei cuidando, porque comunhão também é isso, é cuidar do outro. Isso é muito importante. No verso 44 diz: todos estavam juntos e eles tinham tudo em comum. Eles estavam juntos porque eles só tinham um objetivo. Apenas um objetivo, que era adorar a Deus, expressar o amor que eles haviam recebido na vida do outro. Jesus falou sobre isso, que só existe dois mandamentos, que é amar a Deus com toda força e sabedoria, e isso vai se refletir na vida do seu irmão. E se nós não amamos o nosso irmão, não tem como provar que de fato amamos a Deus. O apóstolo João, que é o apóstolo do amor, ele escreve a respeito disso. Em 1 João, no capítulo 2, o verso 9, ele diz assim: aquele que diz estar na
esse está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E não apenas cegaram os olhos, mas muitos também deixaram de ouvir, perderam a sensibilidade daquele que estava próximo do Senhor. Pois quando nos afastamos da presença de Deus, ficamos cegos, ficamos surdos, não temos sensibilidade para ouvir, para ver a necessidade do outro, que foi o que aconteceu com Isaías quando entrou na presença de Deus, quando estava perto dele. E aí João disse: se você não perdoou o seu irmão, se você tem algo contra ele, então, meu amigo, alguma coisa precisa mudar na sua vida, porque senão essa comunhão não vai funcionar. A comunhão começa lá na sua casa, a comunhão começa no seu casamento, com os seus filhos, com os seus irmãos, com o seu patrão, com o seu empregado. A comunhão começa lá. Como é que vamos expressar esse amor? Como é que vamos expressar esse cuidado? Aqui é fácil você abraçar seu irmão que está aí cheirosinho, que você ama, que você gosta. Mas Deus, Ele tem nos dado a oportunidade de ampliarmos o nosso arraial, expressando essa comunhão, esse cuidado e esse amor para com aqueles que estão distantes também, trazendo para perto. E isso só vai acontecer, irmãos, se de fato nós vivenciarmos o que esse povo estava vivenciando. Era algo tão maravilhoso. Eu fico lendo esse texto, pastores, e fico imaginando lá naqueles dias que é algo tremendo. E aí Deus fala no meu coração dizendo assim: nós podemos fazer isso hoje também. Isso pode acontecer hoje também. Tudo que nós lemos deve acontecer nos dias de hoje. Isso é fé, é obediência a esta palavra. No verso 45, eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Eles estavam num momento tão maravilhoso que era impensável eu sentar ao lado de alguém, cultuar com aquela pessoa, e eu voltar para a minha fazenda, voltar para a minha mansão, e aquele irmão que sentava do meu lado não tinha nem o que comer, não tinha algo para calçar, para ir para a reunião. E aquele sentimento de amor era tão grande que voluntariamente eles vendiam propriedades e abençoavam os irmãos. Isso aqui é comunhão. Isso aqui é amor. E hoje nós podemos fazer isso com gestos tão simples, pastor. Com gestos tão simples. Ligando para o seu irmão. O irmão não veio para a igreja. Muitas vezes a pessoa fica esperando: será que o pastor não vai visitar? Será que o pastor não percebeu que fulano não está vindo para a igreja? Você já percebeu. Então liga para o irmão, vai lá visitar, ora pelo irmão, diz o quanto a igreja o ama, o quanto ele está fazendo falta para o corpo de Cristo. Porque nós e qualquer pessoa faz parte do corpo e tem essa autoridade. Eles louvavam a Deus e eles contavam com a simpatia de todo o povo. As pessoas estavam olhando, as pessoas viam os gestos de amor expressos por aquela comunidade, as pessoas percebiam a comunhão entre eles, o amor, o cuidado, e isso atraía cada dia mais. E aí
ele deixa bem claro que tudo isso que acontecia com aqueles irmãos atraía a comunidade, porque Deus estava trabalhando no coração deles para que eles pudessem ver, enxergar a presença de Deus naquele povo. É por isso que eu digo que nós só temos essas duas tarefas, de viver intensamente, e quando nós somos aplicados nessa primeira tarefa, de viver intensamente a palavra e tudo que Deus tem para nós, as pessoas começam a ver em nós a presença de Deus. E essa comunhão é importante para que essa cidade veja nesse povo, veja em nossas igrejas essa comunhão. Eles louvavam a Deus com muita alegria e com singeleza de coração, com simplicidade. A alegria que estava naqueles homens, naquelas mulheres, Paulo descreve em Filipenses capítulo 3. Ele diz: eu aprendi a olhar para o meu alvo, a olhar para frente, deixar as coisas do passado lá para trás, a não viver mais amargurado e apegando ao que as pessoas me disseram, ao que elas fizeram comigo. Isso não importa mais. O meu alvo agora é Cristo e eu quero avançar a cada dia em direção a Ele. Nada vai me parar, nada vai me parar. Eu quero avançar, só assim, marchando em direção ao alvo. Então não importa o que aconteceu no passado, não importa o que disseram, o que fizeram, vamos avançar para o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é a comunhão. O nosso alvo é a união deste povo. Então não importa o que aconteceu no passado. O que importa é o agora, é o hoje, é o que o Senhor tem nos dado. Ele tem nos dado do seu Espírito, Ele tem nos dado do seu amor, Ele tem nos dado pessoas maravilhosas. Como é bom poder estar aqui, irmãos. Podia ouvir todos esses homens e mulheres de Deus cantando, louvando a Deus com alegria, ouvir a palavra do Senhor de várias formas. Que maravilha! E essa alegria é algo que contagia o coração do homem e da mulher que serve a Deus, porque é a certeza que temos de salvação em Cristo Jesus. Porque isso o mundo não pode tirar. Isso a sociedade não vai tirar. Ninguém vai tomar aquilo que o Senhor te deu. Eles vendiam as suas propriedades, irmãos, porque eles aprenderam a ter um desapego de tudo aquilo que era material, porque em seus corações eles pediam e eles oravam, e eles tinham a plena certeza que Jesus Cristo vai voltar ainda hoje. Ele vai voltar ainda hoje para nos buscar. E eles oravam: Senhor, volte ainda hoje para buscar a tua igreja, volte para buscar o teu povo. Nós estamos te aguardando hoje. E talvez a igreja tenha adormecido. Jesus não vai voltar hoje. Talvez também não volte amanhã. Então nós nos apegamos ao mundo, deixamos de ouvir, deixamos de ver aquilo que Deus tem para nós no reino espiritual. Nós só estamos passando aqui, irmãos. Nós só estamos passando aqui porque a nossa morada é lá. A nossa morada é lá. E aí nós temos que começar a vivenciar. Isso aqui é só um ensaiozinho. A gente está ensaiando para aquele grande banquete que é a noiva, a festa do noivo, Jesus. Ele nos aguarda lá e nós estaremos lá louvando o seu nome, sentados naquela mesa, expressando essa comunhão que começou aqui, que começou com Jesus da Lapa, que começou com o Alpel, que começou com cada homem, com cada mulher que acreditou nessa mensagem. Todos nós nos assentaremos lá. Então isso tem que começar aqui, dizendo: sim, Jesus, nós cremos naquilo que o Senhor tem para nós. Enquanto eles adoravam, enquanto eles cantavam com alegria, com aquela simpatia que era tão grande, o Senhor acrescentava ao seu povo. Acrescentava ao seu povo. Nós queremos igrejas cheias.
Nós queremos esse ginásio cheio, mas a atitude tem que começar em mim. Eu tenho que começar a mudar para ter comunhão com o meu irmão. Quando você olhar e ver esse irmão que está sentado do seu lado, talvez você não conhecia, passando na rua com alegria, saudando o seu irmão, os pastores, dizendo sim, eu conheço, é meu amigo. Em todo lugar que eu chego, eu tenho o prazer de dizer que sou amigo desses pastores. Eu estava em Santa Maria da Vitória no final de semana passado, nós tivemos um congresso, e alguém, um dos pastores, estava fazendo aniversário, e uma irmã correu e encomendou um bolo. E a irmã da sua igreja, pastor José da Costa. E aí eu conversando com ela, eu falei assim: o seu presidente é meu amigo. Ela ficou maravilhada: você conhece o pastor José Barbosa? Eu digo: é meu amigo. Cheguei ali, pastor, na comunidade do Pajeú, lá em Gameleira. Aí nós paramos numa sombra para orar para a comunidade. Aí foi um senhorzinho, ele parou. Aí disse: Pai do Senhor, olha o crente, só aqui da Assembleia de Deus. Eu digo: olha, é o velho Juvenal. Eu digo: seu presidente é Juvenal? Ele falou: não, é sempre do mato. Mas o senhor conhece Juvenal? Conheço, mas meu amigo. E aí todos os pastores que eu vou encontrando: aí sou ovelha do pastor fulano, do pastor fulano. Eu digo: ó, conheço demais, meu amigo, minha amiga. Porque isso nós vamos passando uma imagem de que de fato nós somos um só povo. Um só povo no Senhor. Quando começarmos a expressar esse amor, esse cuidado que eu vejo nesses textos, algo grandioso vai acontecer. Nós tivemos uma campanha de missões estaduais, e aí tem um videozinho com testemunhos de pessoas. E um jovem lá no Piauí, ele foi alcançado por um casal de missionários. E esse jovem dava muito trabalho, ele roubava, usava drogas. E os missionários começaram a orar e investir na vida desse jovem. Aí se eu comecei a andar com eles, comecei a ouvir o que eles diziam, eu comecei a ler a Bíblia, e eu comecei a ver na vida daqueles missionários as histórias que eu li na Bíblia. E ele fala isso com muita emoção. Esse homem e essa mulher que vieram e começaram a anunciar a palavra aqui, eu comecei a ver na Bíblia que era o que eles viviam. E isso resgatou aquele jovem das drogas, salvou aquele jovem. É isso que nós precisamos ver. A olhar para a Bíblia, a olhar para esse texto e olharmos para os irmãos das nossas igrejas, irmão Jesus da Lapa, a olharmos para os pastores e pastoras, irmão Jesus da Lapa, que as pessoas vejam em nós as histórias bíblicas, apenas vivendo intensamente aquilo que Deus tem para nós. Apenas viva o que Deus planejou para a sua vida. E se você está aqui nessa noite e você ainda não aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador, eu quero fazer este convite para você, para que você venha fazer parte dessa igreja que tem despertado para esta comunhão maravilhosa. Alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou a Cristo, o que quer fazer nessa noite? Você quer entregar a sua vida a Cristo? Ou você que já marchou nesse exército e agora está afastado dele e nessa noite quer se reconciliar com o Senhor? Há alguém nessa noite que quer fazer isso? Que quer correr de volta para os braços do Pai, porque Ele está com os braços abertos, te aguardando, te esperando. Há
Alguém nessa noite quer aceitar Jesus como seu Salvador? Alguém que está afastado e quer voltar para o Senhor? Não demore, Ele está com os braços abertos te aguardando, para que você possa ser abraçado por essa igreja que expressa alegria, simplicidade, louvando a Deus em todas as coisas. Alguém nessa noite que quer aceitar Jesus ou quer voltar para Ele? Se todo mundo aqui é crente, se todo mundo está em comunhão, então nós louvamos a Deus. Santo Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer porque um dia o Senhor me viu. O Senhor viu a minha miséria e se compadeceu de mim. O Senhor me achou, o Senhor me trouxe para perto. E como já ouvimos hoje aqui, porque nós não somos dignos, mas o teu amor é tão grande, o teu amor é tão maravilhoso, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque eu faço parte desse seleto grupo de homens e mulheres segundo teu coração. Obrigado porque eu faço parte da tua igreja de Cristo nesta terra. Oh Deus, nós clamamos por nossa cidade. Eu oro por cada pastor assim, dessa cidade. Aqueles que têm levantado as suas mãos santas para exaltar o teu nome, para anunciar o teu reino, Senhor. Ó Deus, continua abençoando os teus servos, enchendo com a tua glória e com o teu poder. Nós somos teus, nós somos o teu povo e tu és o nosso Deus. Muito obrigado, Pai. É em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Deus continue nos abençoando, abençoando